Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Vamos rezar mais um dia do nosso jejum. Bom dia, Jaque. Bom dia, Diane, Lica, Glória, Pati. Bom dia, Fuca. Vamos rezar, meu povo. Esperar um pouquinho o pessoal entrar e a gente já vai começar a fazer a nossa consagração ao sangue de Jesus. Eu sei que ontem, gente, eu tô preparando uma oração de renúncia bem específica pra gente. Eu tô olhando, assim, uma que seja mais adequada pro pessoal. Quem já tem livrinhos de oração, né, em casa e quer fazer, não tem problema, pode fazer já a oração que tem. Mas para aqueles que precisam, podem me pedir no direct que eu tô preparando e depois vou enviar para vocês. Esperar mais um minutinho só. Um minuto não, só mais um golinho d'água. E vamos começar a rezar, né, gente? Que Deus tenha sido tão generoso, tão bondoso conosco. Ontem eu coloquei ali, né, das dificuldades, né? Fiz os stories ali, porque muitas pessoas estavam me mandando. E daí depois que eu fiz os stories, outras pessoas falaram comigo, né? Dizendo das suas batalhas, das suas dificuldades, né? Mas que a gente consiga tirar os nossos olhos dessas dificuldades, né? Que a gente consiga louvar a Deus, bendizer o Senhor por todo o bem, por toda a graça. E até porque assim, gente, às vezes quando as dificuldades... Eu já falei isso, né? Tenho falado isso desde a quaresma, quando as dificuldades vêm para fora, né? Essas raízes estão sendo expostas, a tempestade se levanta, existe uma agitação antes da libertação, né? Tudo isso é bem... serão 23, a gente não faz domingo. Gente, domingo é dia de ressurreição, domingo é dia de Páscoa, domingo é dia que a gente vai na missa, consagra ao Senhor, é dia de festa, não é dia de jejum, né? Não quando a gente tá fora até lá da quaresma, né? A gente tá vivendo agora um tempo de penitência, de jejum, de oração, né? Mas o domingo ele fica fora, né? A gente celebra a Páscoa do Senhor no domingo. Isso não é porque a gente quer uma folguinha para dar uma descansada, não, né? Mas porque a gente ama Jesus e quer celebrar a ressurreição do Senhor aos domingos, tá bom? Certo? Vamos rezar então? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Senhor, pelo dom das nossas vidas. Obrigada porque nós estamos vivos. Obrigado, Senhor, por todas as graças, por todos os bens que Tu nos concede a cada dia. Obrigada, Senhor, pela vida dos nossos familiares. Obrigada, Senhor, por toda a Tua providência na nossa vida. Obrigada por esse jejum, pelas pessoas que estão rezando conosco neste momento. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por toda a libertação, por todo o favor, por toda a cura, Senhor, por todo o bem. Que esse jejum, Senhor, será caminho para nós. Obrigada por toda a conversão, Senhor, por toda a mudança interior de pensamento, Senhor, por toda a revelação que Tu traz a nós por meio desse jejum. Muito obrigada, Senhor. Nós queremos pedir ao Espírito Santo que nos conduza nessa manhã, que nos conduza nessa oração, que a gente reze como a gente tem que rezar, que o Espírito Santo nos conduza até os lugares que nós devemos ir na oração hoje, que o Espírito Santo tome a frente, a dianteira, prepare a nossa mente, o nosso coração para receber a palavra, que o Espírito Santo faça toda a obra de cura, de restauração, de libertação que nós necessitamos. Vem, Espírito Santo, e nos conduz nessa manhã. Nós nos entregamos a Ti, Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo, em vosso nome e com o poder de vosso sangue precioso, selamos cada pessoa, fato ou acontecimento por meio dos quais o inimigo nos queira prejudicar. Com o poder do sangue de Jesus, selamos toda a potência destruidora no ar, na terra, na água, no fogo, abaixo da terra, nos abismos do inferno, no mundo no qual hoje nos movemos. Com o poder do sangue de Jesus, rompemos toda ação e interferência do maligno. Nós vos pedimos, Senhor, que envieis ao nosso lar e local de trabalho a Santíssima Virgem Maria, acompanhada de São Miguel, São Gabriel, São Rafael e toda a sua corte de santos anjos. Com o poder do sangue de Jesus,
lacramos nossa casa e todos os que nela habitam. Diga o nome dos seus familiares que moram com você na sua casa. Eu te entrego, Senhor João Batista, meu esposo, Alice e o Isaac. As pessoas que o Senhor a ela enviará, assim como todos os alimentos e bens que generosamente nos concede para o nosso sustento. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos terras, portas, janelas, objetos, paredes, pisos, o ar que respiramos e na fé colocamos um círculo do seu sangue ao redor de toda a nossa família. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos os lugares onde vamos estar nesse dia e as pessoas, empresas e instituições com que vamos tratar. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos nosso trabalho material, espiritual, os negócios de nossa família, os veículos, estradas, áreas, ruas e qualquer meio de transporte que haveremos de utilizar. Com vosso preciosíssimo sangue, lacramos atos, mentes e corações de nossa pátria, a fim de que vossa paz e vosso coração nela reinem. Nós vos agradecemos, Senhor, pelo vosso preciosíssimo sangue, pelo qual nós fomos salvos e preservados de todo o mal. Amém. Pedimos à Virgem Maria que venha em nosso socorro, que venha lutar as nossas lutas, que venha nos socorrer nas nossas batalhas, em todo esse momento de batalha espiritual, de guerra mesmo que nós fazemos durante a oração. Nossa Senhora esteja conosco, esteja à nossa frente, combatendo em nosso favor, intercedendo, rogando por nós. Augusta Rainha dos céus, soberana, mestra dos anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vô-lo pedimos humildemente, enviai vossas legiões celestes, para que sob vossas ordens e por vosso poder elas persigam os demônios, combatendo-os em toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Amém, meu povo. É importante que a gente tenha essa atenção em pedir o sangue de Jesus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos bens. Às vezes a gente acha que é uma bobeira, sabe? Esse tipo de oração. Ou a gente pensa que não precisa tanto, sabe? Mas eu digo para vocês assim, e testemunho que na minha vida, na minha casa, na minha família, sabe? Tantas coisas, tantos livramentos nós já recebemos, assim, que Deus nos deixou ver. Deus nos mostrou, sabe? A ação dele e o poder da oração, né? Uma vez, quando a Alice era bem pequenininha, assim, até tô com a água benta aqui, queria falar sobre isso com vocês. A gente precisa usar aquilo que a gente tem, né? Então, às vezes a gente acha que é até alguma coisa supersticiosa a gente colocar água benta na casa, né? E nesses momentos de batalha espiritual mais intensa, é muito importante que a gente tenha água benta na nossa casa, que a gente coloque no nosso pátio, no nosso terreno, que a gente coloque dentro da nossa casa, que a gente consagre a nossa casa para Deus. Uma vez a Alice era bem pequenininha, vou contar rapidinho isso aqui, porque sinto que tenho que partilhar isso nessa manhã. A Alice era bem pequena, ela tinha por volta de 2 anos de idade, ela falou bem cedo, ela falava muito bem com 2 anos. E a minha mãe chegava lá em casa de manhã e a Alice esperava ela pronta para sair passear numa praça que tinha ao lado do... A gente morava assim num pequeno condomínio, assim, eram 6 sobrados, sabe? Cercados, assim, a gente morava ali. Éramos os únicos moradores de inverno, né? Os outros 5 sobrados eram de veranistas, o pessoal que vinha passar o verão, só a temporada, e nós morávamos ali inverno e verão, era bem afastado, assim, uma região da cidade bem afastada. Nas quadras, assim, todas ao redor da minha casa, no bairro, eu tinha 1 ou 2 vizinhos. Na minha rua mesmo, eu só tinha uma vizinha numa outra esquina, era bem afastado. Pertinho da praia, mas bem afastado, assim. E aí, a Alice saía todo dia de manhã com a mãe para passear nessa pracinha que ficava ao lado do nosso condomíniozinho, pra pegar açaí e amora, coisinha que elas comiam, coisa de vó, né, gente? Coisa de vó. Então, a Alice esperava prontinha, era
o momento do dia que ela mais queria, né? Era passear com a vovó no campinho, que ela falava. E um dia pela manhã, então, ela tava prontinha, a mãe chegou, ela esperava a mãe, assim, tinha o cercadinho na porta, né? A mãe só me entregava a bolsa por cima do cercado, que ela já tava com os bracinhos levantados de tênisinho pra ir pro campinho. Vovó, vamos pro campinho. A mãe pegava ela e as duas iam passear. Esse é o momento preferido do dia da Alice. A mãe chegou, pegou a Alice, eu preparando meu cafezinho pra dar aquela relaxadinha, né, de mãe, né, logo no comecinho do dia. E aí a mãe voltou. Segundos depois, com a Alice disse: ô filha, eu acho melhor tu colocar uma água benta nesse teu pátio e pedir o sangue de Jesus. Eu disse: ué, mãe, por quê? Não, porque a gente tava indo e a Alice parou, travou na saída da garagem, né, saindo pro pátio, assim, era uma garagem aberta, né, dava pra ver todo o pátio. E ela dizia assim: vovó, eu não quero ir porque tem um bicho lá. Minha mãe disse: filha, eu olhei, não tinha bicho nenhum. Até você pensar, passou um gato, alguma coisa assim, né? E a mãe insistiu, continuou caminhando. Ela disse, Jéssica, ela se arrepiava e dizia: vovó, tem um bicho ali apontando para as extremidades, assim, do terreno, sabe, para cerca. E dizia: vovó, tem um bicho. E a mãe disse: Jéssica, bota uma água benta aí. Isso não é normal, essa criança adora, não tem bicho nenhum. E aí gente, assim, ó, tem coisas que a gente pode bobear, que a gente pode pensar assim: isso é demais. Capaz. Se a criança viu um gato passando, teve um pesadelo, sonhou, né? E a gente pode deixar passar. Mas a gente também pode ser bem atento e tá ligado. Eu, naquele tempo, naquele momento, eu travava intensas batalhas espirituais, orando pela libertação da minha casa, da minha família. Da época, algumas batalhas também fora da minha casa, da minha família. Eu fiquei, opa, vou fazer isso. Imediatamente passei a mão na garrafa de água benta, saí pra rua e disse: filha, tu quer ir matar o bicho com a mamãe? Ela: não, mamãe, não quero matar o bicho. E fui, saí e fiz toda... Como, gente, não tinha vizinho. Não tinha ninguém ali. Eu saí em toda a extremidade do terreno, largando a água benta, pedindo a proteção do sangue de Jesus, consagrando aquele território ao Senhor. Rezei tudo, tá? Voltei. Alice, vem cá com a mãe, filha. Tem bicho? Não tem mais bicho, mamãe. Alice passou, gente, passou totalmente. Assim, dia tranquilo, noite tranquila. No outro dia de manhã, estava eu sentada tomando um solzinho na sacadinha da nossa casa com a Alice. Vem o pessoal, tava passando assim na rua, o pessoal do alarme, da ronda. Algumas pessoas já me viram testemunhar isso, vão ter que ouvir de novo. E aí ele tava passando em direção à praia e olhou pro lado, me viu sentada na sacada e voltou na sacada, chegou ali tinha uma grade assim, né, da casa. Oi, tudo bem? A senhora é proprietária aqui? Eu disse: sou proprietária aqui. A senhora chegou hoje? Não cheguei hoje. A senhora tava aqui ontem à noite? Tava aqui ontem à noite. Ele disse: esse aqui é o seu apartamento? A senhora dormia aqui em cima? Durmo aqui em cima. E a senhora tava aqui ontem de noite? Eu tava aqui ontem de noite. Tá, então a senhora... a senhora viu o que aconteceu ontem aqui? Eu disse: o que aconteceu? Ele disse: do barulho, né, a confusão. Eu disse: não vi nada, o que aconteceu? E aí ele disse: a senhora não ouviu nada? Eu: não, moça, eu não ouvi nada, o que foi que aconteceu? E ele contou, né, que eles estavam fazendo, a gente tinha, para que vocês entendam, toda a extensão da nossa cerca tinha alarme, porque a gente já morava numa região muito isolada, né? Então tinha alarme em toda a região. E aí ele disse que ele estava passando, indo pra praia, porque era estrada assim, indo pra praia, olhava pro lado, dava pra ver justo esse lado do meu condomínio. E aí ele estava indo e ele olhou pro lado e viu 2 homens, um pulando a cerca, né? E justamente naquele lugar onde ele estava pulando, que era bem do lado do meu apartamento ali, né, do meu sobrado, o alarme não disparou, deu defeito e não disparou. Ele só viu que estava entrando porque ele estava indo responder um chamado na praia. Ele chamou pelo rádio e voltou. E aí ele disse que eles já tinham reunido algumas coisas ali de planta, de coisa para levar embora, né, do lado de fora do condomínio. E aí eles estavam entrando pra dentro, eles estavam muito drogados, na hora muito altos, assim, né? E aí eles chamaram o pessoal da brigada,
E eles disseram, nós éramos 5 homens grandes. A senhora tá vendo o tamanho que eu sou? Nós éramos 5 homens grandes e a gente não tava dando conta deles dois, de tão enlouquecidos que eles estavam. Olha, a senhora teve muita sorte porque eu tava passando e eu vi o que aconteceu. Porque o alarme da senhora não disparou. Tem que ver, tem que resolver. Gente, eu fiquei assim na hora, eu fiquei tão agradecida a Deus. Eu me lembrei que a Alice falou do bicho. E eu pensei no livramento, ele disse, a gente fez toda uma confusão aqui embaixo do seu apartamento, a senhora não ouviu nada? Eu disse, moço, eu não ouvi nada. Gente, dormiu eu, Alice, João Batista na época não tinha Isaac. E a gente não viu nada. Deus nos preservou de uma maneira que a gente nem se assustou, a gente nem ficou com medo, nem a nossa noite de sono foi atrapalhada. Quando o João chegou ao meio-dia, eu muito animada fui contar pra ele esse grande testemunho. E o João disse, Zoca, tu nem imagina então. Quando o João chegou na noite anterior, ele deixou, a gente não colocava assim o carro na garagem, como era só a gente deixava assim o carro um pouco mais para fora, né? A gente tomava conta do espaço. O João disse que saiu do carro e esqueceu os vidros baixados, a chave do carro na ignição. Junto com a chave no carro tava as chaves da nossa casa e o alarme, o controle do portão, tudo ali. Então, gente, se alguém tivesse entrado, se eles entrassem aquele dia, eles podiam entrar dentro da nossa casa. A gente não ia nem ver. Alarme falhou, eles tinham controle, eles tinham chave de casa, tinha a chave do carro, eles podiam ter levado tudo. O João nunca esquecia naquele dia, João esqueceu. E eu acredito que Deus permitiu que assim fosse, para que a gente enxergasse a eficácia da oração. Porque às vezes, a gente acha que a gente vai cobrir tudo, que a gente dá conta, que a gente é autossuficiente. Eu coloco um alarme, eu pago um Honda, eu faço isso, eu faço aquilo outro, né? Eu me protejo, eu protejo a minha família. Claro que a gente faz essas coisas humanas, mas muito acima disso está o mundo espiritual. E mais do que isso, Deus me permitiu compreender. Deus me permitiu compreender que existia um plano do inimigo contra a minha casa e a minha família. E que Deus frustrou o plano do inimigo. Quando a Alice, com 2 anos, levantou de manhã, olhou e disse, tem um bicho aqui rondando, Deus estava nos permitindo enxergar aquilo que no mundo espiritual a gente não enxerga. E Deus permitiu com que eu me adiantasse e já batalhasse no campo da oração. Para que quando viesse a situação, e Deus permitiu que ela viesse, para que eu enxergasse. Deus permitiu que o João esquecesse o carro, para que a gente enxergasse o poder da oração e a realidade do mundo espiritual. E eu pudesse hoje chegar para vocês e testemunhar isso. Que é verdade, que isso não é uma ilusão, né? E tantos outros testemunhos eu poderia contar para vocês de livramentos que a gente recebeu. Tantas coisas que Deus interviu ali na nossa cara para a gente enxergar que é uma realidade espiritual. Então nós precisamos rezar, nós consagramos a vida dos nossos filhos a Deus, nós consagramos o nosso trabalho a Deus, a gente consagra para Deus o carro, a moto, a bicicleta. Se você vai pegar o ônibus, a vida do motorista, meu Deus, a gente entrega tudo para Jesus. A gente não pode ficar achando que é demais, que é muita coisa, né? E, gente, uma oração tão simples. Quantas vezes não é essa oração de consagração que eu faço aqui, quando eu levanto, né, no meu dia, mas é uma oração que eu vou fazendo de inspiração. Eu já vou falando, Jesus, uma simplicidade. Mas eu não deixo de pedir para Deus, eu não deixo de clamar a Deus. Senhor, cobre a minha casa, a minha família, os negócios do meu marido, tarará, tarará. Quantas pessoas aqui que partilharam, né, de livramentos maravilhosos que receberam durante a quaresma de São Miguel. Gente, eu tenho certeza que muitas pessoas que estavam fazendo a quaresma, que rezavam por seus familiares, ou fizeram, ou elas mesmas, escaparam ilesas e com vida porque estavam rezando, porque testemunharam isso aqui, me contaram, eu recebi áudios estrondosos, eu coloquei um aqui que era de escrito, né, de um livramento assim, e todo mundo, muitas pessoas reagiram diante daquele testemunho, outras me mandaram histórias, né, por áudio. Teve uma amiga aqui, né, que tá fazendo também o jejum, que me mandou vários áudios, né, e eu fiquei ali com ela na expectativa de um baita livramento que Deus fez. Então, assim,
Como é importante que a gente fique atenta à realidade espiritual das coisas, que a gente não fique pensando que é demais, que a gente não fique pensando que é muita coisa, que é coisa da nossa cabeça, que é bobeira, coisa de gente que reza muito, né? É importante que a gente tenha esta visão espiritual das coisas. Não é para ver o demônio em tudo, não é para ver demônio em tudo, né? Não é para tudo que acontece, foi o capeta. Não é isso, a gente tem que ser equilibrado, mas a gente tem que ter uma dimensão de se adiantar as coisas. Eu rezo antes, eu levanto rezando, eu consagro, toma remédio, consagra esse remédio para Jesus. Senhor, lava essa medicação com teu sangue, Senhor, que faça o que tem que fazer, que seja a bênção para quem vai tomar. Ambiente de trabalho, objetos de trabalho, Senhor, lava tudo isso no teu sangue. Gente, eu já vivi cada coisa espiritual, se eu contar, vocês nem acreditam as coisas que eu já vivi. Para estar dizendo para vocês o que eu tô falando. Que não é coisa da nossa cabeça. Mas que a gente precisa estar ali, rezando, resistindo. Porque Deus é fiel e Ele responde a nossa oração. Amém? Eu gosto de contar essa história. A Lica falou, né, que sempre lembra. Justamente porque é uma história que geralmente marca. E exatamente, Thalita, Deus nos livra dessas coisas temporais. Deus é poderoso para nos livrar. E a gente precisa ter marcado na nossa memória e lembrar disso, né? De clamar. Tem dias que a gente levanta, né, com aquele sentimento a mais de necessidade de oração. E aí, eu gostei muito do testemunho que aquela irmã mandou aqui, né, do livramento que ela recebeu, né, do quase acidente de carro, que ela perdeu a noção, né, e a direção. E ela disse que de manhã ela sempre rezava na cama. E aquele dia de manhã ela levantou, antes estava mais atenta na oração, rezou com mais atenção, né? Olha, Deus nos desperta para a oração. Que a gente esteja atento a isso. Amém? Vou ler só um trechinho para a gente da palavra, porque eu também já falei demais, para a gente rezar por libertação. A palavra está em Isaías 65. E eu quero trazer essa palavra hoje para o nosso coração se encher de esperança e expectativa. Sabe por quê? Porque tem muita gente passando perrengue. Oh, meu Deus do céu. Tem muita gente passando tanta luta, né? São dias de luta mesmo. E aí, a gente tem uma tendência a ficar com os nossos olhos só na luta, só no negativo, só na dificuldade. E aí a gente esquece que tem uma vitória logo ali na frente. Que tem uma promessa que pra gente alcançar logo ali na frente. Que tem uma bênção pra gente alcançar logo ali na frente. Mas que neste momento, né, a gente está adentrando nesses territórios onde antes o inimigo estava tendo domínio, ou antes, onde maldições, pragas, malefícios, feitiçaria estavam agindo ali, né, o mal agindo através dessas coisas, e a gente não consegue ter acesso à graça, à libertação, né? E agora a gente está na luta para alcançar, para viver uma vida de liberdade. Aí olha o que diz a palavra de Deus. Isaías 65, vou ler o 16, do 16 em diante. Aquele que desejar ser abençoado na terra, desejará sê-lo pelo Deus fiel. E aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus fiel. Porque as desgraças de outrora serão esquecidas, já não lhes volverão ao espírito. Pois eu vou criar novos céus e uma nova terra. O passado já não será lembrado, já não volverá ao espírito, mas será experimentada a alegria e a felicidade eterna daquilo que vou criar. Pois vou criar uma Jerusalém destinada à alegria e seu povo ao júbilo. Jerusalém me alegrará, meu povo me rejubilará. Doravante já não se ouvirá aí o ruído de soluços nem de gritos. Já não morrerá aí nenhum menino, nem ancião que não haja completado os seus dias. Não atingir 100 anos será uma maldição. Serão construídas casas onde habitarão. Serão plantadas vinhas cujos frutos comerão. Não mais se construirá para que outro se instale. Não mais se plantará para que outro se alimente. Os filhos de meu povo durarão tanto quanto as árvores, e meus eleitos gozarão do trabalho de suas mãos. Não trabalharão mais em vão, não darão mais à luz filhos votados a uma morte repentina, porque serão a raça abençoada do Senhor,
eles e seus descendentes. Antes mesmo que me chamem, eu lhes responderei. Estarão ainda falando e já serão atendidos. Olha que palavra linda, gente. Isso aqui é Isaías 65, do 16 ao 24. Olha a palavra de Deus para nós. Aquele que desejar ser abençoado na terra, desejará sê-lo pelo Deus fiel. Aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus fiel. A gente tem aqui uma mudança de situação, né? Uma mudança de situação. Antes, aquela bênção que se procurava na própria terra, nos ídolos, nas coisas deste mundo, agora muda de situação. Agora eu desejo ser abençoado, não mais aqui, não mais por ídolos, não mais por outras coisas que eu busquei. Lembra aquilo que a gente falou antes, daqueles lugares que a gente foi buscar bênção? A gente não quer mais ser abençoado por isso, a gente não quer mais ser abençoado só pelas obras das nossas mãos, nós queremos ser abençoados pelo Deus fiel. A nossa vida, aqui é uma mudança de situação, né? A nossa vida que antes se apoiava nestas coisas e desejava estas coisas, ser abençoada ou jurava por essas coisas, agora muda, desloca e a bênção passa a vir de Deus e de um Deus que é fiel. Não de um Deus que é vingativo conosco, de um Deus que olha para nós e quer nos atordoar, nos tirar vingança, nos dar uma lição como a gente dá, né? Não uma lição de pai amoroso, mas aquela lição que a gente quer dar. A gente às vezes olha para Deus assim. Mas o nosso Deus, ele é um Deus fiel, amoroso. E ele está dizendo que as desgraças que a gente já viveu vão ser esquecidas. Já não vão mais voltar ao nosso espírito, à nossa vida. É uma mudança de situação onde a gente estava de um lugar e a gente passa para outro. É uma nova realidade. Vou criar novos céus e nova terra. O passado já não será lembrado, nem voltará, nem envolverá o Espírito. Deus está falando aqui por 2 vezes que aquilo que passou vai ficar no passado. Ele avança para uma vida nova, para um tempo novo, para uma realidade nova. E aí ele começa a dizer que ele vai criar essa realidade. E que Jerusalém, aqui o povo de Deus, a cidade santa e o povo, ela está destinada à alegria e ao júbilo. Quantas pessoas aqui já declararam sobre a própria vida que estão destinadas, que nasceram para sofrer, que nada vai dar certo na própria vida? Quantas vezes aqui muitas pessoas disseram: eu nunca vou encontrar alguém, eu nunca vou casar, eu nunca vou ser feliz, eu nunca vou ter filhos, eu nunca vou dar certo no meu trabalho, eu nunca vou conseguir. Quantas vezes, né? Às vezes a gente até quer, a gente se esforça, mas quando vê, essas coisas surgem e às vezes ninguém nem falou, mas lá dentro de ti tem, parece que uma voz, uma certeza que te diz: tu vai morrer cedo, não vai dar certo o teu casamento, tu não nasceu para ser feliz. Quantas vezes tu não nasceu para ser feliz? E agora Deus está dizendo aqui que ele muda a realidade, ele muda essa realidade. Para quê? Para um povo que é destinado ao júbilo, destinado à alegria. Essa é a bênção de Deus. Aí ele fala que aqui não vai mais ter o ruído de choro, de lágrima, de grito, de desespero. Ele fala da vida longa. O que é a vida longa? É a bênção de Deus, né? A palavra de Deus, quando fala de uma vida, e a gente também considera assim, né, culturalmente já, né, que uma vida longa é uma vida abençoada, né? Viver muitos anos, é isso que a palavra está dizendo. Uma vida abençoada, não mais uma vida na maldição. Gente, se nós estamos lutando nesse jejum, se nós fizemos a quaresma, é para uma vida de bênção, não mais uma vida de maldição, uma vida abençoada. E aqui a palavra começa a falar de várias realidades. Já não construirá para que outro se instale, né? Serão construídas casas onde habitarão. Vão plantar vinhas cujos frutos comerão, porque o que acontecia aqui para essa realidade desse povo? Eles plantavam, eles construíam, o inimigo vinha e tomava, e roubava, se instalava na casa que eles tinham construído para viver, recolhiam toda a plantação, todos os frutos e levavam embora, tudo. E aqui tem uma mudança de situação. Deus está dizendo: agora eu abençoo e mudo esta realidade. Agora você vai comer do fruto do seu trabalho, o inimigo não vai mais roubar. Agora aquilo que você constrói, você vai poder usufruir da bênção. Por quê? Porque eu quebro a maldição, porque eu destruo a maldição, porque Deus é a bênção que entra na nossa vida.
Eu gosto demais, demais, demais. Eu gostei muito, assim, quando eu vi o Padre Fortea falando, acho que 2015 que ele veio, né, aqui no Rio Grande do Sul, e ele falou assim que o exorcismo, ele não se tratava de tirar o demônio das pessoas, mas encher as pessoas de Deus. Porque quando nós enchemos as pessoas de Deus, o demônio vai embora. Olha que coisa fantástica de ouvir da boca de um exorcista. A questão aqui está em Deus, em o Senhor, Ele ser o Senhor da nossa vida, Ele está na nossa vida, porque onde o Senhor está, a bênção está. Por isso que ao longo dos dias a gente vai dizendo, tira os porcos e prefere ficar com o Senhor, porque onde o Senhor está, a bênção está, e Ele está dizendo que Ele vai abençoar a nossa vida financeira e material. Quantas pessoas vivem uma vida de miséria? Trabalham, não são pessoas preguiçosas, são pessoas fiéis em pagar suas contas, honestas. Não sabem por onde que o dinheiro sai, parece que o dinheiro sai assim, ó, por entre os dedos. Quantas vezes? Às vezes é uma maldição lá na linha de família. É uma situação que você nem fazia ideia. Deus está trazendo a libertação nesse jejum. Você vai jejuar por isso. Por quê? Porque o Senhor está dizendo que os eleitos dele gozarão do trabalho de suas mãos. Deus tem uma bênção para nós. Gente, essa vida de bênção é trazer Deus para dentro da nossa vida e optar pelo Senhor, né? Essa escolha do Senhor estar conosco, essa escolha de Deus entrar. E Deus vai nos trazendo a bênção e vai mudando as realidades. Deus vai mudando as realidades, é o que ele está falando, que ele vai mudar as realidades. Por quê? Porque nós seremos uma raça abençoada pelo Senhor. Raça abençoada pelo Senhor. Nós e nossos descendentes. Gente, que coisa mais magnífica. Que promessa é essa de ser uma raça abençoada pelo Senhor, nós e nossos descendentes? Porque Deus está fazendo aqui uma obra nova, Deus está mudando uma realidade. E Deus muda a realidade de que povo? Daquele povo que quer ser povo dele. Daquele povo que para de desejar ser abençoado pelos deuses, pelas pessoas, pelas coisas dessa terra, mas que deseja agora ser abençoado pelo Deus fiel, que faz opções pelo Senhor entrar na casa. Gente, nós estamos fazendo um jejum, uma consagração. Muitas pessoas me pediram a renúncia, creio que outras ainda pedirão. Talvez eu faça essa renúncia com vocês aqui na live. Vou pensar nisso, tô rezando por isso. Mas justo para quê? Para dizer, eu quero a bênção de Deus. Eu não quero mais viver na maldição. É um tempo novo, uma graça nova que eu quero. Eu não quero mais os porcos. Eu quero Jesus. Eu não sou aquele povo que pede para Jesus ir embora porque eu quero ficar com as coisas dessa terra, com as superstições, com as coisinhas. Não. Eu quero ser abençoado pelo Deus fiel. E o Deus fiel faz o que na nossa vida? Faz isso aqui. Muda a realidade, muda o destino, desfaz maldição, desfaz sentença. Essa é a bênção de Deus para nós, de não trabalhar mais em vão. E aqui fala, não darão mais à luz filhos votados a uma morte repentina. Gente, isso aqui é libertação física e é libertação espiritual. Quantos de nós, né? Eu ainda não, porque meus filhos são pequenos, mas eu já proclamei muito e proclamo essa palavra muito na vida dos meus filhos. Até a anotação na minha Bíblia é sobre a vida dos meus filhos nessa palavra. Porque quantos criaram os filhos na igreja, né? Deram a vida para os filhos e os filhos, a partir de um certo momento, parece que morreram para a palavra de Deus e para a realidade de Deus. E o Senhor está dizendo que vai mudar essa realidade. Porque nós e os nossos descendentes somos o quê? Raça abençoada pelo Senhor. Raça abençoada pelo Senhor. E, gente, a gente não vai abrir mão disso. A gente não pode abrir mão disso. Sabe, eu quero encerrar essa meditação com Malaquias 3. Em Malaquias 3, do versículo 13 em diante, vai falando algumas coisas aqui que tem muito a ver com a gente quando a gente já está rezando há um tempo. Diz assim, tendes proferido palavras violentas contra mim, diz o Senhor. E perguntais, o que é que dissemos contra vós? Deus está falando. Disseste. Olha o que Deus está dizendo que a gente disse, né? Que o povo disse. É trabalho perdido servir a Deus. Que ganhamos com a obediência às suas ordens e com as procissões de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ó, o que adianta? O que adianta rezar?
O que adianta ser fiel a Deus e viver os mandamentos? Agora, temos por ditosos os arrogantes e prosperam os que cometem iniquidade, ousam até tentar a Deus e escapam do castigo. Quantas vezes a gente olha para quem está fazendo tudo errado e diz: ah, mas aquele sem vergonha lá que enrola os outros prospera. Aquela outra lá que faz tudo isso de errado, olha lá, a família dela parece que nada é errado. Quantas vezes a gente acha que é vão servir a Deus e obedecer? Aí olha o que diz. Assim falavam os que temem o Senhor. Quem falou isso aqui é quem conhece Deus. Os que temem o Senhor falavam assim. Ah, mas olha só. Mas o Senhor ouviu atento. Diante dele foi escrito o livro que conserva a memória daqueles que temem o Senhor e respeitam o seu nome. Olha o que Deus fala. Eles serão para mim um bem particular, diz o Senhor dos Exércitos. No dia em que eu agir, eu os tratarei benignamente, como um pai trata com indulgência o filho que o serve. E vereis de novo que há uma diferença entre o justo e o ímpio, entre quem serve a Deus e quem não serve. Gente, olha o que Deus está falando aqui. Que às vezes a gente fica pensando assim, e a gente pensa isso e a gente acolhe isso no nosso coração. Que adianta rezar, jejuar, ir na missa, viver os mandamentos? Se um monte de gente que tá vivendo a vida errada, essas pessoas parece que tá tudo bem com elas, e eu tô aqui fazendo tudo e essa minha vida, Senhor, que não muda. Eu rezo tanto, Senhor, eu faço tudo certo. Quantos de nós pensamos e falamos isso, não é? Por mais que a gente, às vezes, que a gente admita que a gente tem pecados, que a gente erra, muitas pessoas que servem a Deus, que temem o Senhor, pensam dessa maneira. E aí, olha o que Deus diz. Assim pensavam, assim falavam os que temem o Senhor. Mas o Senhor ouviu atento. Sabe por quê? Porque diante do Senhor tem um livro que está anotado o nome daqueles que temem o Senhor. E o Senhor diz, no dia que eu agir, eu vou tratar eles como um pai, trata um filho benignamente. Gente, vamos tirar da nossa cabeça que Deus está contra nós. Eu os tratarei benignamente. Olha essa palavra. Como um pai trata com indulgência o filho que o serve. E vocês vão ver, nós vamos ver que existe uma diferença entre o justo e o ímpio. Entre quem serve a Deus e quem não serve. A gente não pode ficar por aí desesperado, achando que Deus não tem poder ou capacidade ou desejo de mudar a realidade, de maldição da nossa vida em bênção. Deus está em nosso favor e Ele está nos indicando um caminho. Ele está nos dando munição de oração, de jejum, justamente para que a gente viva essa bênção, porque Deus nos ama. Eu tenho certeza que na tua lista aí de intenções tem muita coisa que você precisa muito, que você tem clamado a Deus que haja, e muitas dessas coisas nem são em teu favor, mas são em favor dos teus filhos, do teu marido, da tua esposa, né, dos teus amados, dos teus familiares. Algumas coisas são sim em relação à tua vida, outras são em relação a outras pessoas. O Senhor ouviu atento. O Senhor está ouvindo. E Ele tem um dia marcado para agir. Lembra lá em Daniel? Daniel, desde o primeiro dia que tu te aplicou a compreender, que tu começou a orar, eu fui enviado. Teve 21 dias de batalha para a resposta chegar. Mas Deus ouviu atento e veio em socorro de Daniel. O Senhor ouviu atento e veio em nosso socorro. Amém? Que a nossa casa, que a gente tome posse dessa palavra. Que Isaías 65 seja pra gente uma palavra, pra gente colocar os nossos olhos ali e encher o nosso coração da certeza de que Deus é fiel e vem em nosso socorro. Amém? Vamos rezar então? Vamos rezar a oração contra o malefício? Senhor nosso Deus, soberano eterno, todo-poderoso a quem tudo pertence, vós que tudo fizeste e que tudo podeis transformar segundo a vossa vontade, vós que na Babilônia transformastes as chamas da fornalha ardente ateadas 7 vezes mais em orvalho, e assim protegestes e salvastes os vossos 3 jovens santos, vós que sois o médico e o remédio das nossas almas, vós que sois a salvação daqueles que se vos dirigem, nós vos pedimos e suplicamos que frustreis, expulseis e ponhais em fuga toda influência, toda presença,
e ponhais em fuga toda a potência diabólica, toda a presença e maquinação satânica, toda a influência maligna e todo o malefício e mal olhado, que pessoas maléficas e malvadas dirigiram aos teus servos. Você pode falar aqui o nome de todas as pessoas da sua família que você está rezando, as pessoas que estão aí na tua lista. Fazei que, em vez da inveja e do malefício, lhe seja concedida abundância de bens, fortaleza, sucesso e amor ao próximo. Vós, Senhor, que amais os homens, estendei as vossas mãos poderosas e os vossos braços altíssimos e fortíssimos, e visitai e vinde socorrer esta criatura, criada à vossa imagem, enviando sobre ela o anjo da paz, o protetor forte da alma e do corpo, para que afaste e expulse toda a força malvada, todo o malefício e mal infligido por parte de pessoas más e invejosas. Assim, liberto por vós, o vosso protegido suplicante vos canta com gratidão: o Senhor é o meu auxílio. Não temerei o que os homens me possam fazer, não temerei o mal, porque vós estáis comigo, vós sois o meu Deus, a minha força, o Senhor poderoso, o Senhor da paz, o Pai dos séculos futuros. Sim, Senhor nosso Deus, tende compaixão da vossa imagem e salvai os vossos servos. Agora você fala de novo o nome das pessoas que você está orando. De todos os danos ou ameaças provenientes de malefício, e protegei-nos, pondo-os a salvo de todo mal. Por intercessão da bendita, gloriosa Senhora, Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, dos arcanjos que refletem a vossa glória e de todos os vossos santos. Amém. Senhor, nós clamamos todo o teu poder sobre as nossas vidas, Senhor Jesus. Pedimos que tu entre na nossa história, Senhor, na história da nossa família, Senhor, e que tu vá quebrando toda essa maldição de infelicidade, Senhor, toda a maldição, Senhor, de morte repentina nas nossas famílias, toda a maldição na área das finanças, do trabalho, Senhor, toda maldição de miséria, Senhor, de dívida, de trabalhar para que outros usufruam, Senhor, de não receber justamente pelo trabalho. Clamamos, Senhor, toda a libertação, toda a graça, todo o teu favor, Senhor. Em nosso socorro, pedimos, Jesus, que tu vá quebrando tudo aquilo que já foi armado, toda a tenda, Senhor, tudo aquilo que foi construído pelo inimigo nas nossas vidas, nas nossas finanças, nos nossos relacionamentos, Senhor. Toda maldição hereditária, Senhor, toda praga, malefício, maldição. Clamamos, Senhor, pela autoridade do teu nome, Senhor, que tu vá destruindo, que tu vá quebrando, que tu vá tornando nulo tudo isso, Senhor. Jesus, todas as pessoas que são resistentes à tua palavra, são resistentes à tua presença, Senhor, em virtude de falsas doutrinas na família, Senhor, pessoas que buscaram tanta coisa errada e tanta idolatria fora de ti, Senhor, durante tantas gerações, e a consequência hoje são descendentes duros, Senhor, incrédulos, rebeldes à tua palavra, à tua igreja, Senhor. Nós clamamos pela autoridade do teu nome, Senhor, que tu vá quebrando tudo isso, Senhor, que tu vá trazendo liberdade para que essas pessoas possam escolher por ti, Senhor. Sem mais este peso, essa maldição, Senhor, este jugo de incredulidade, Senhor. Nós clamamos, Senhor, que tu entre na nossa história, Jesus. Que tu venha tirar, Senhor, todas aquelas pessoas que estão presas ao passado, empacadas, Senhor. Que olham só para trás, Senhor, que não conseguem avançar. Presas, Senhor, nas amarras da mágoa, Senhor, do desespero, da dor. Senhor, volta agora nesses lugares com essas pessoas, Senhor, e traz a cura agora para que elas possam avançar. Todo lugar de ferida emocional, afetiva, Senhor. Todas essas dores afetivas e emocionais que Satanás tem se usado para se esconder, Senhor, para trazer mais dor, mais sofrimento, mais maldição, Senhor, para gerar dor, maldição, destruição nas famílias, Senhor. Nós clamamos agora que tu vá nessas áreas, Senhor, e que tu traga cura, Senhor, que tu faça aí a tua graça acontecer, Senhor, que venha libertação, Senhor, para nós e nossas famílias. Todo mal, Senhor, de depressão, de ansiedade, de pânico, Senhor,
que tem origem espiritual. Nós clamamos que tu venha trazer libertação, Senhor, tantas pessoas atormentadas, Senhor, na sua mente, nos seus pensamentos, nos seus comportamentos, Senhor, que vem de origem espiritual, Senhor. Nós clamamos agora, Senhor, que tu venha agir nessas situações, Senhor, até de doenças mentais, Senhor, em linha de família, de maldição, Senhor, de consequência de pecado, Senhor. Nós clamamos, Jesus, que tu vá tornando nulo tudo isso, Senhor, que tu vá abençoando, nos abençoa, Senhor. Nós clamamos essa mudança de situação, esse tempo novo, Senhor, sobre as nossas vidas e as nossas famílias, que a nossa família, que nós e nossos descendentes sejamos raça abençoada por ti, Senhor. Que as pessoas, ao olharem para as nossas famílias, possam declarar isso: eles são abençoados pelo Senhor. Essa família é raça abençoada pelo Senhor. Que a nossa família seja testemunho de bênção, Senhor, nesse mundo. Nós clamamos pela autoridade do teu nome, Senhor. Quebra toda a maldição da nossa vida e nas nossas famílias. E todos aqueles lugares, Senhor, na nossa vida, que nós ainda não submetemos a ti, que tu ainda não é o Senhor, nós te pedimos que tu nos traga revelação e coragem para nos convertermos, Senhor. Desejo de conversão, graça de conversão, Senhor, para que em nenhuma área mais da nossa vida, Senhor, haja maldição. Nós desejamos a tua graça, o teu favor, a tua bênção, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a dar conta de converter, de tomar decisão, Senhor. Obrigada, Jesus, por toda a tua bênção, toda a tua graça sobre nós nesse dia. Pedimos a força do teu Espírito, Senhor, enchendo o nosso coração, nossa mente, Senhor, os nossos lares, que agora a presença do teu Espírito Santo seja sensível, Senhor, dentro das nossas casas, que sopre agora uma brisa suave do teu Espírito nas nossas casas, Senhor. Que seja um dia de paz, Senhor, dentro das nossas casas. Tu que és o príncipe da paz, venha reinar dentro dos nossos lares, trazendo a paz, o entendimento, Senhor, a tranquilidade. Pedimos também, Senhor, força, coragem para lidar com todas as situações que nós precisamos enfrentar a nossa vida, carregar as nossas cruzes, Senhor. Lidar com aquelas coisas, Senhor, que são da vida humana, Senhor, que são as dificuldades que nós precisamos lidar, Senhor, aquilo que estão aqui para nos fazer crescer e amadurecer, Senhor. Nos dá força e coragem, que a gente não seja resistente, Senhor, à maturidade, mas que a gente esteja aqui disposto a amadurecer com a graça do teu Espírito, Senhor. Pedimos mais uma vez que o teu sangue nos lave, nos cubra, nos cele, Senhor. E que todo desejo de vingança, toda a fúria do inimigo contra nós, Senhor, seja destruído por ti, Senhor. Que tu não permita que Satanás venha tirar vingança contra nós, Senhor, nossas famílias, nossos bens, Senhor, em virtude dessa oração e das pessoas que foram alcançadas por essa oração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e sempre. Amém. Amém. Eis a cruz do Senhor. Fugi potências inimigas. Venceu o leão de Judá, a raiz de Davi. Aleluia. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me oferece, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém, meu povo. Louvado seja Deus. Que a gente tenha um ótimo final de semana para aproveitar com a nossa família. Que seja um final de semana de graça, de bênção. Vou colocar as palavras aqui no vídeo. Já vou colocar aqui no meu feed. Já vão ter ali as palavras para quem quiser rezar depois. Nos encontramos na Santa Eucaristia. Domingo é dia de missa. Que a gente vá à missa, receba o Senhor para receber todo o bem e toda a graça. Amém, gente? Um ótimo final de semana. Até segunda às 7h30.